Olá, eu sou a Roberta, esse é o Panqueca, esse é o Pipoca e esse é o Paçoca. E hoje contaremos para vocês todos os segredos sobre representação gráfica no Revit. Você é daqueles que olha lá no grupo aquelas postagens com aquelas pranchas maravilhosas e pensa, nossa, como que eles conseguem? A minha prancha fica tão horrível. Vou contar nesse vídeo para você. E um outro segredo, também vou contar como participar do sorteio da live do dia 7 de setembro, mas só depois da vinheta. Oi pessoal, eu sou a Roberta Vendramini, a idealizadora do Cursos Construir, e a Nininha acabou de chegar aqui. Então, como eu estava comentando, nós teremos uma live no dia 7 de setembro. Não sei se é às 5 ou às 7 da noite. O que você prefere? É feriado? E para participar do sorteio, hoje está muito fácil. Basta você comentar aqui embaixo qualquer coisa. Eu quero, eu vou, eu sou de Cariacica, eu sou do Rio. O que você quiser comentar. E também curtir o vídeo. E a terceira coisinha que você precisa fazer é participar da live do dia 7 de setembro, que vocês vão escolher aqui nos comentários se será às 5 da tarde ou às 7 da noite. E esse daqui é o Panqueca, meu novo filhinho, acabou de chegar. E queremos aproveitar para pedir para que vocês me sigam lá no Instagram e também sigam o Instagram dessas belezinhas aqui. E não se esqueçam, o vídeo é longo, por isso eu coloco a minutagem, para que vocês possam ir lá nos comentários, clicar no minuto exatamente no assunto que vocês desejam. Então vamos lá, sentando o dedo no like e deixando um alô aí para mim. Eu quero, eu vou, eu posso, o prêmio é meu. E dependendo de quantos likes e comentários tiverem, talvez eu faça de novo um sorteio em dinheiro. Ok? Então, vamos aprender os truques da representação gráfica no Revit. E antes de entrarmos no assunto desta aula propriamente dito, que são os modelos de vista, sobreposição gráfica e filtros, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre o que aconteceu na live de ontem, dia 2 de setembro. Eu tirei algumas dúvidas e também contei a grande novidade para os alunos que estavam presentes. Eu resolvi, junto com a professora Isabela Ribeiro, estender essa parte do curso com a mini casa, porque está sendo um sucesso bem grande e eu acho que vale a pena. Acredito que vocês também vão gostar dessa novidade. Antes de nós fazermos a modelagem do sobrado lá do Diário da Obra que vocês estão acompanhando no meu Instagram, nós vamos desenvolver também os projetos hidrossanitário, elétrico e estrutural da mini casa. Isso, você está ouvindo bem. Nós vamos fazer aqui um projeto completo e depois nós vamos fechar esse módulo especial da mini casa com a compatibilização de todos os projetos, arquitetura, elétrica, hidrossanitário e estrutura. E vocês ainda terão uma aula bônus sobre introdução à criação de famílias, para vocês entenderem aí um pouco melhor essa questão de como você pode criar as suas próprias famílias. Mas antes de vocês modelarem os projetos complementares com a professora Isabela Ribeiro, vocês ainda permanecerão algumas aulas comigo. Então hoje, como eu já falei, nós veremos modelos de vista e filtros, que são assuntos avançados que normalmente não vemos em um curso básico. Ok? Na próxima aula, nós vamos trabalhar com as vistas artísticas de 3D. Vamos ver detalhadamente. E depois, em uma outra aula, tcharam, nós vamos aprender um pouquinho sobre a criação de templates. Então, com a aula de hoje, com a aula da semana que vem e com a terceira aula sobre templates, vocês não vão depender de mais ninguém para poder criar seus próprios templates, fazer as suas personalizações. Ou seja, vocês terão um template que atendam à necessidade de vocês. E a última novidade, na semana que vem,
No dia 7 de setembro, nós teremos uma live, como vocês já sabem. Tira dúvidas da aula de hoje, então deixe todas as dúvidas aí nos comentários, que eu vou tirar ao vivo com vocês no dia 7 de setembro. E no sábado, dia 12 de setembro, eu vou lançar um concurso, ok? Isso mesmo. E eu vou explicar, o prêmio será em dinheiro e todos vocês que estão acompanhando esse curso poderão participar, tá ok? Vamos agora, em relação ainda à live de ontem, tirar algumas dúvidas. Eu cometi um erro feio na última videoaula. Aqui eu vou abrir a planta do pavimento térreo que está aqui em prancha e quero mostrar para vocês. Alguém nos comentários percebeu que as cotas, quando nós colocamos aqui inteiras, olha, elas estavam acabando sendo somadas. Então aqui, por exemplo, tem 2 metros, mas como eu pus a cota de uma vez só, ela acabou computando tudo de uma vez aqui. Aqui também, olha, esse 5,40 mais 1,50 não, acabou somando também. E aqui no mezanino, olha só o que aconteceu. Acabou, aqui eu já arrumei, na verdade, ó, 3,2 e aqui 2,73. Porque como que apareceu aí, acho que na aula eu fiz assim, só para vocês verem. Eu vim até aqui em cota alinhada, aqui sem linha, e eu tentei fazer assim, ó, uma cota só, ok? Até aqui 3,2 certinho. Quando chegou aqui, veja o que houve, ó, 3,2 e aqui o Revit acabou somando este espaço com este, me dando a cota total. Se eu cotasse aqui com linha, só para você entender, ó, linha vermelha, por exemplo. Vou fazer essa cota aqui de uma vez só. Daí sim, funciona perfeitamente. Olha lá, 2,73. Mas se eu mudar aqui essa cota para sem linha, olha lá o que aconteceu. Acabou somando os 2 espaços na última cota. Então, muito cuidado, ok? Quando você for fazer cota sem linha, você terá que fazer cota por cota. Então, no caso, vou pedir para que você apague aí a sua cota, ok? E cote novamente o pavimento térreo e o pavimento superior. Porém, agora, parte por parte, ok? Ó, então, aqui a primeira cota, mas na verdade aqui é sem linha. Depois você vai cotar de novo aqui, ó, sem linha, esse outro trecho, ok? E depois você vai cotar esse trecho aqui de cima. Também repito o processo para esse recuo aqui da área de serviço e para qualquer outro local nesse projeto que você tenha cotado de forma contínua com as cotas sem linha, ok? Um outro detalhe também, uma outra dúvida que surgiu na aula de ontem. Aqui eu venho para o 3D da arquitetura, que está aqui em prancha, e algumas pessoas, não, foi um rapaz, disse que não estava conseguindo aplicar aqui a caixa de escopo, não estava achando. Muitas vezes a extensão está recolhida, então você acaba não achando a caixa de escopo aqui. Mas o caso dele era o seguinte, quando ele vinha aqui para a caixa do escopo, estava assim como construção, só que o dele só tinha nenhum. Então, o que aconteceu, na verdade? Se no seu não aparecer mais a caixa de escopo construção, provavelmente foi porque você apagou a caixa de escopo existente nesse template. Então, o que você precisa fazer? Assista a aula de ontem, que lá a professora Isabela ensinou a criar uma caixa de escopo do zero. Mas na próxima videoaula eu também vou ensinar aqui para vocês. Nós vamos mexer muito com caixa de escopo para trabalharmos com as vistas artísticas, ok? Agora então que você já ficou por dentro da live de ontem, vamos colocar a mão na massa. Vamos então iniciar por alguns ajustes nos cortes aqui na folha que nós fizemos na videoaula anterior. Eu quero trabalhar com vocês a questão aqui dos azulejos nesta vista do corte 3 e também aqui no corte 2. Vou abrir aqui em projeto o pavimento térreo para mostrar para vocês algo.
Nós trabalhamos com as paredes inteiras, desde o térreo até lá a platibanda. Por quê? Porque ainda estamos trabalhando numa fase, digamos assim, de estudo preliminar. Então, nós ainda não precisaremos, por exemplo, de quantitativo de materiais, não temos materiais definidos. Então, é opcional. Você poderia simplesmente fazer primeiro as paredes do térreo, depois a parede do superior e depois as paredes da platibanda. E cortar aqui nesse trecho, criando uma outra parede, com pintura por fora e cerâmica por dentro. Mas eu não vejo necessidade, por enquanto. Podemos fazer isto numa outra fase do projeto. Então, como resolver esta questão nos cortes, se nós não vamos recortar as paredes? Então, voltando aqui para as pranchas, vamos abrir primeiro o corte 3, ok? Então, como eu faria? Nesse caso, como não tenho preocupação com quantitativo de materiais, seria apenas uma representação gráfica, assim como nós fazemos no AutoCAD. Nesse caso, nós podemos utilizar duas ferramentas, uma para recortar a face da parede e a outra somente para aplicar a textura. E é bem simples, veja só. Vou selecionar qualquer item aqui no meu desenho, apenas para chamar aqui esta janela geometria, este painel. Aqui em cima, neste ícone, veja lá, dividir face, ou você pode digitar as teclas de acesso SF, ok? Então, primeiro eu clico aqui, agora eu vou selecionar a face desejada, ou seja, é esta parede aqui que é inteira. Se você não estiver conseguindo selecionar, lembre-se que aqui embaixo você tem, olha, selecionar elementos por face. Então, você deixa ativada. Vou selecionar, veja que ficou tudo esmaecido e aqui nós temos os limites, ok? Ó, em laranja temos os limites dessa parede. Então, nós vamos simplesmente recortar. Mas como eu tenho essa linha laranja bem aqui na laje, eu prefiro deixar um pequeno recuo, praticamente imperceptível, ok? Você já vai entender por quê. Eu venho aqui e marco o retângulo. E aqui no deslocamento, eu vou deixar assim, 0,001. Bem pequeno mesmo, ok? E vou chegar aqui nessa ponta e aproxime bem mesmo. E observe, tá vendo que tá para dentro ali da laje? Então, aperta a barra de espaço. Daí, o deslocamento vem para dentro, ok? Agora, eu venho aqui do outro lado. E cuidado para não pegar essa linha aqui de cima, que é do nível. Vamos aqui até o piso. Então, fica praticamente imperceptível esse recorte que nós estamos fazendo na face. Cuidado, nós estamos recortando apenas o lado de dentro da parede, uma face. Não estamos recortando a parede, tá ok? Agora sim, que temos o limite definido, eu venho até aqui em concluir o modo de edição. Agora, eu consigo aplicar uma textura somente aqui nesse trecho, chamando a ferramenta pintura. Então, você pode digitar PT, ok? Daí vai aparecer o navegador de materiais, está aqui, olha. O navegador de materiais está aqui e eu vou colocar a cerâmica de 30 por 30. Vou procurar aqui em cima, ó, só digitar cerâmica, já vem aqui, cerâmica 30 por 30. Quando você aproximar aqui, o mouse vai aparecer ali o sinalzinho dizendo que você pode aplicar o material. Vou trazer um pouquinho mais para cá, não pode fechar o navegador de materiais. E veja, agora como está recortado, ó, coloquei a textura desejada. Então, agora eu vou fechar aqui o navegador de materiais, ok? Então, nesse corte, tudo certo. Vamos agora para o corte 2. Embora no corte apareça realmente o box, eu prefiro tirar aqui do corte e mostrar o azulejo, porque eu acho que fica melhor para entender o projeto, principalmente se fosse assim um projeto para a prefeitura. Então, aqui primeiro vamos conferir o nível do box, está certinho, ó. Selecionei, aqui precisa ter o deslocamento, que eu havia comentado, ó, menos 0,01, porque o nosso banheiro está rebaixado 1 centímetro em relação ao nível do térreo, ok? Prontinho. E agora eu vou ocultar esse box nessa vista apenas. Então, eu posso selecionar, você já sabe, apertar o segundo botão do mouse, ocultar na vista elemento, ou nós podemos ainda digitar as teclas de acesso E, H, tá ok? Pronto.
Então está escondidinho. Relembrando, se eu quiser trazer o box de volta, basta clicar aqui em revelar elementos ocultos, seleciono o box, segundo botão do mouse, aqui exibir na vista agora elemento e clico aqui em cima para fechar. Vou aproveitar somente para lembrar para que vocês não confundam com ocultar temporário. Então, por exemplo, se eu seleciono aqui o box e digito HH, eu só ocultei temporariamente, até porque eu tenho aqui esta margem em vez desse quadro azul. Isso quer dizer que ele está oculto temporariamente. Na hora que eu sair do arquivo e entrar de novo, o box vai voltar para esta vista. Então, quando nós ocultamos temporariamente, é apenas para fazer um trabalho ali na hora, para uma visualização, ok? Mas se eu plotasse o desenho assim, o box sairia na plotagem, ok? Agora, quando eu oculto de vez, daí, toda vez que eu abrir o arquivo, o elemento fica escondido. Para sairmos do modo de visualização temporária, basta digitar HR, ok? Então, vamos ocultar o box de forma definitiva nesta vista. Lembrando isto apenas. Selecionei, segundo botão do mouse, ocultar na vista, elemento. Prontinho. Agora, vamos fazer o recorte aqui. Mas antes, eu vou aplicar a ferramenta pintura, só para você ver que quando eu seleciono, vai colocar a pintura aqui em toda a parede. Então, vamos lá. PT. Aqui já está a cerâmica. Eu clico. Vou selecionar aqui, ó. Veja, foi em tudo. Por isso que eu preciso dividir realmente a parede. Por que não colocou nessa parte de cima? Porque nós fizemos esse trechinho aqui separadamente, apenas lembrando, ok? Então, eu vou fechar aqui e vou retornar para desfazer. Agora sim, vamos aplicar aqui a textura de azulejo. Aqui na cozinha eu não vou colocar, somente no banheiro. Então, eu vou recortar essa face. Está aqui em geometria, vou clicar em dividir face. Nós vamos selecionar a parede que nós vamos dividir, que é esta daqui, ok? Agora eu vou clicar aqui em retângulo. Vou colocar aqui um deslocamento de 0,001, ok? Então, vou ampliar aqui um pouquinho, vou dar um clique. Ó, tá saindo lá do lado de fora, aperto a barra de espaço, agora sim está do lado certo. Venho até aqui, o piso e prontinho. ESC aqui para encerrar e agora eu vou concluir o modo de edição. E antes de continuar, eu já aconselho que você já trave novamente esse selecionar elementos por face, ok? Sempre trabalhe com ele aqui travado, porque senão você vai selecionar sempre a face e é ruim na hora de trabalhar na modelagem do Revit. Então, vamos lá agora. PT, já está selecionado aqui cerâmica, dou um clique e prontinho. E aqui concluído. Também podemos alinhar, se desejarmos, ok? Ó, vou selecionar aqui, vou clicar em alinhar. Então, primeiro certo, depois o errado, ok? Normal, vamos conseguir trabalhar normalmente aqui, tá ok? Vamos agora inserir tijolinho aparente nesta parede aqui da fachada. E poderíamos criar uma nova parede e mudar o material das camadas, como ocorre com esta parede aqui do balcão. Mas a ideia é trabalharmos com a ferramenta pintura. E como esta parede, ela fica com um trecho escondido aqui nesse pórtico, então podemos aplicar nela inteira, não precisaremos recortar. E podemos fazer isso aqui na folha mesmo. Basta clicar 2 vezes aqui, pronto. Podemos trabalhar nesta vista tranquilamente, ao redor fica tudo esmaecido. Agora eu digito PT, vou procurar aqui por tijolo, ó. Só escrever aqui, já apareceu tijolo aparente, não fecho o navegador de materiais, veja, clico aqui na face e pronto. Agora clico em concluído e perfeito. Observe que também já foi atualizado aqui no 3D. Isso é BIM, né? Isso é o Revit trabalhando a nosso favor com atualizações automáticas. Agora eu dou clique 2 vezes aqui fora e pronto. E apenas lembrando, também aqui na vista da fachada frontal foi atualizada. Tudo que fazemos na folha
atualiza automaticamente na vista correspondente, ok? Antes de entrarmos nos temas de modelos de vistas, sobreposição de gráficos e filtros, vamos entender rapidamente o conceito de espessuras de linhas aqui no Revit. Para adiantar, já falo para vocês, aqui não existe a questão de layers. O Revit trabalha com categorias. Então, se você clicar aqui em gerenciar configurações adicionais, você encontrará este item aqui, espessuras e linhas. E o Revit vai trabalhar com as espessuras de 1 até 16. Porém, em cada escala é aplicado uma espessura diferente que você pode mudar. Esse daqui é o padrão do Revit. Aqui, por exemplo, em espessuras de linha de modelo, quando vocês determinam 1, 2, 3, 4 ou 5, vai variar de acordo com a escala do desenho. Por exemplo, na escala 1 para 10, a espessura 1, na verdade, plotado será 0,18. Na escala 1 para 20, 0,18 também. Já aqui, numa escala menor, de 1 para 100, veja que já caiu para 0,1. Já aqui, a espessura 6, se estiver na escala 1 para 10, será 1,4. Numa escala menor, já cai pela metade. Olha só, quase que pela metade, né? Acho que eu estava falando da 6. 0,5. E isto para espessura de linhas de modelo. O que seria espessura de linhas de modelo? Na verdade, aquelas categorias, o que nós estamos modelando, objetos como paredes, janelas, em vistas ortogonais, ou seja, planta, corte, fachada, vai depender da escala da vista. Então, existem 16 espessuras de linha e cada uma vai variar de acordo com a escala e você depois pode testar, você pode mudar essas espessuras aqui, fazendo mais ou menos uma associação com as espessuras que você utilizava lá na plotagem no AutoCAD. Isso se você já trabalhou com AutoCAD, ok? Aqui também nós temos espessuras de linhas de perspectiva. Então, os elementos em perspectivas têm essas espessuras aqui já pré-definidas pelo Revit e você pode mudar também. E aqui por último tem as espessuras de linhas de anotação. Você já sabe o que é anotação? São aqueles elementos que aparecem em uma determinada vista, como as cotas, os nomes dos ambientes, texto, as linhas de detalhes, ok? Então, é importante que você entenda essa relação com essas espessuras e com a espessura real em que o desenho será plotado para os próximos assuntos de modelos de vista, sobreposição de gráficos e filtros. Vamos agora entender o que são os modelos de vistas e também as sobreposições gráficas, que são fundamentais para que possamos ter uma representação gráfica que enche os olhos, que a gente realmente goste, que deixe o nosso projeto personalizado, ok? Então, se você entender bem esta parte, você não vai depender de ninguém mais na hora que você quiser criar as suas representações, as suas pranchas. Então, preste atenção. Primeira coisa que precisamos entender é que esse template foi feito especialmente para a mini casa. Então, nós dividimos aqui o navegador do projeto em projeto, prancha e artístico. Na verdade, seria o projeto humanizado, as pranchas e algumas vistas também artísticas que poderia ser realista, que também poderia ser em forma de croquis. Se você abrir um novo projeto baseado em um template do Revit, você verá que não tem essa divisão, que é tudo organizado em um único item, em vistas. Então, só fazendo o teste, você não precisa fazer. Arquivo, novo projeto. E aqui eu vou abrir modelo de arquitetura e vou clicar aqui em OK. Tudo bem? Então, veja que é bem simplificado. Nós temos aqui as plantas de piso, plantas de forro e elevações. Se nós criarmos, por exemplo, um corte que está aqui em cima da barra de acesso rápido, olha só o que vai acontecer. Eu vou criar aqui um corte e esse corte veio para cá,
Olha só. Então, esse corte está aqui, olha. Corte 1. Não tem nada desenhado ainda, mas apenas para você entender que qualquer coisa vai ficar organizado, todas aqui em vistas. Aqui nós não temos aquela organização que tem no template. Vamos supor que você queira aqui um detalhe. Então, aqui em vista, vamos pegar chamada de detalhe, ó. Vou abrir um detalhe aqui. E mais uma vez, ficou organizado aqui junto com o corte dentro de vistas, ok? Vou fechar agora esse arquivo aqui, porque é somente para você entender. Agora, se eu criar um novo corte neste projeto, dentro desse template, preste bem atenção no que vai acontecer. Então, venho aqui para projeto, vou pegar plantas de piso e venho até aqui em Pavitérreo Proj, ok? Vamos então agora criar um corte exatamente aqui. Vou clicar mais uma vez em corte e vou criar esse corte. O que foi que aconteceu? Onde foi parar este corte 4? Ele tinha que aparecer aqui, ok? Dentro daqui de projeto. Mas não, ele veio aqui, olha. Estão vendo esses 3 pontos de interrogação? Se você clicar, vejam aqui cortes. Tudo que você criar novo nesse template virá aqui para a parte de coordenação. E você precisará aplicar um modelo de vista para que ele seja encaixado em projeto, em prancha ou em artístico. Então, vamos lá. Vamos supor que eu queira jogar em projeto. Seleciono, venho até aqui, dados de identidade, modelo de vista. E agora eu vou escolher projeto corte. Aplicar, ok. Então, automaticamente ele já veio para cá e as interrogações sumiram. Agora vamos supor que eu crie uma nova planta de piso. Ela virá também aqui para a parte de coordenação. E como que eu faço isso? Basta vir aqui em vista e aqui no painel criar, nós temos os cortes, chamada de detalhe e aqui, olha, vistas de plantas. Nós queremos uma planta de piso. Observe que só apareceu aqui reservatório. Inclusive, se nós criarmos esta planta do reservatório, aquele nível que estava preto nas últimas videoaulas ficará azul, pois agora terá uma planta de piso que corresponde ao mesmo. Quer ver só? Então, reservatório, vou clicar aqui em OK, vou abrir aqui o corte 4. Vocês se lembram? O reservatório estava preto, agora ele ficou azul, pois nós temos aqui na coordenação uma planta de piso correspondente. Se eu clicar aqui e apagar esta vista, observe que o reservatório voltou a ficar preto. Então, eu vou desfazer. Agora, eu venho até aqui, olha, nos 3 pontinhos, plantas de piso, reservatório, e vou aplicar um modelo de vista aqui em projeto, que eu quero que ele vá lá para projeto, ok? Pronto. Agora você já sabe como deixar aqui o seu nível azul e por que ele fica preto quando não tem nenhuma planta de piso correspondente a ele, tá ok? Mas entendida essa parte, vamos agora ver como que nós poderíamos criar um outro item para um projeto executivo, por exemplo, tá ok? Então, vou deixar aqui esse reservatório, não tem problema, não vamos utilizar, mas vou fechar aqui, projeto, e vou pegar uma planta que eu já tenho pronta, já mais organizada. Então, venho aqui em pavimento térreo, vou abrir em prancha, e nós vamos duplicar esta vista, mas antes eu quero apagar esse corte aqui também, tudo bem, ó? Pronto. Agora, nós vamos duplicar esta vista aqui 2 vezes para podermos trabalhar com um novo modelo de vista para projeto executivo. Então, seleciono, segundo botão do mouse, duplicar vista. Primeiro, eu vou somente duplicar, sem detalhamento, para você ver o que vai acontecer. Então, dupliquei e veio direto para cá. Por que ficou aqui e não foi lá para a coordenação nos 3 pontos de interrogação? Porque simplesmente é uma cópia. Eu não estou criando uma nova planta de piso. Se você vier aqui em vista, clicar aqui planta de piso e não tem nenhuma opção. Por quê? Porque todos os níveis já tem uma planta de piso correspondente. Mas eu posso criar uma nova desmarcando esta opção, não duplicar vistas existentes. Agora está aqui.
planta do térreo, clico aqui em OK e aqui está, veja, planta de piso, ó, PAV térreo 1. E veio no padrão do Revit, inclusive aqui na escala 1:100 e sem nenhum modelo de vista aplicado. Mas eu vou apagar porque a ideia foi apenas você entender por que quando eu duplico uma vista, ela vem para o mesmo local e quando nós criamos uma nova vista, vem aqui para a coordenação, tá ok? Então, como eu simplesmente dupliquei, sem detalhamento, observe que os itens de anotação, que é tipo cota, o nome do ambiente, eles não vieram, porque nós não copiamos com detalhamento. Por quê? Porque cota e o nome do ambiente são itens de anotação e funcionam por vistas. Ele só vai aparecer na vista onde ele for inserido. Agora, nós vamos copiar com detalhamento. Então, vou selecionar, segundo botão do mouse, duplicar vista, duplicar com detalhamento. Agora, observe que a planta já veio com os itens de detalhamento, tá ok? E é a partir desta planta com detalhamento que nós vamos trabalhar, aproveitando que já tem os ambientes inseridos, tá ok? Então, vou apagar aqui esse PAV térreo, segundo botão do mouse, e vou excluir, tá ok? E agora eu vou renomear aqui, segundo botão do mouse, renomear. E aqui nós vamos colocar entre parênteses PE, de projeto executivo, ok? Vou dar um clique aqui fora para confirmar. Primeira coisa que nós temos que fazer agora é tirarmos o mobiliário e também tirarmos todas essas cores, porque o projeto executivo é um projeto técnico e fica mais limpo. Então, vamos lá, 1:50, sim, projeto executivo fica na escala 1:50 mesmo. Nível de detalhe. O que seriam esses níveis de detalhe? Veja só, vou aproximar aqui desse banco. Então, quando o nível de detalhe está alto, observe que aparecem até aqui as linhas tracejadas, aparece bem detalhado mesmo. As paredes também aparecem as divisões. Se eu colocar aqui em médio, nesse desenho não vai fazer muita diferença, mas em alguns desenhos faz a diferença. Agora, se viermos em nível de detalhe mais baixo, observe, já não temos mais nenhum detalhe aqui aparecendo e a minha parede ficou totalmente sólida. Muitas vezes trabalhamos assim durante a modelagem para deixar o modelo mais leve, daí requer menos aqui do Revit, ok? Então, é uma sugestão para você trabalhar no nível baixo e depois, quando for gerar as pranchas finais, você pode mudar para um nível mais alto. Mas, no caso aqui, eu vou trabalhar ainda com o nível alto, porque eu quero mais detalhes na nossa planta do projeto executivo. Agora, eu venho até aqui em estilos visuais e teria que mudar para a linha oculta. Mas por que eu não consigo mexer aqui? Está tudo esmaecido e aqui do lado eu consigo? Por causa do modelo de vista que está aplicado. Vamos então abrir um modelo de vista para entendermos melhor. Aqui em dados de identidade, vou clicar aqui no modelo de vista, que é prancha planta baixa. Observe que a escala da vista está definido 1:50, só que aqui está desmarcado esse quadradinho. Isto quer dizer que pode ficar livre, destravado, para conseguirmos mudar. A mesma coisa a nível de detalhe, observe que também está desmarcado. Porém, o estilo visual corresponde ao item exibição do modelo. E veja que ele está ticado, ou seja, é para travar, para ninguém poder mudar. Como fazemos para reverter? Basta desmarcar e clicar aqui em aplicar. E depois OK. Observe agora como está tudo destravado. Porém, eu não quero mexer em modelo de vista que já existe aqui nesse arquivo. Então, eu vou voltar para cá. Aqui em exibição do modelo, eu vou deixar travado ainda. E o que nós vamos fazer para podermos trabalhar livremente nesta vista aqui, que é do projeto executivo? Eu vou simplesmente clicar aqui em nenhum. Agora, esta vista não terá mais nenhum modelo de vista aplicado. Clico em aplicar e OK.
automaticamente já destravou todos os itens. E podemos mudar. Então, eu venho até aqui em estilo visual e agora eu vou mudar para linha oculta, tá ok? Observe que essa parede aqui, ela ficou um pouquinho cinza, mas essas outras não. Está tudo aqui já no padrãozinho do Revit, tudo branquinho. Na verdade, até o fundo aqui da parede cortina ficou cinza. Por quê? Porque nós temos uma sobreposição gráfica aplicada a esta vista aqui, que estava lá no nosso modelo. Então, se você digitar VG ou VV para chamar o quadro de sobreposições gráficas, você vai poder entender melhor. Então, veja só, vou chamar aqui VV. E nós temos aqui categorias de modelo, que são todos esses itens, inclusive, ó, tudo que nós modelamos. Então, as paredes estão aqui. E observe que em projeção e superfície, nós temos aqui que essas paredes, ela tem uma sobreposição gráfica, que é um preenchimento e que deve aparecer na cor 234, 234, 234, ok? Mas aqui em corte não tem nenhuma sobreposição aplicada. Então, por exemplo, aqui em cortar, veja aqui sobreposição. Está sem sobreposição nenhuma. O que isso quer dizer? Quer dizer que está acompanhando o padrão geral do Revit, o padrão que determina as regras do arquivo como um todo. Poxa, como assim? Você vai entender melhor. Se nós viermos aqui em gerenciar, nós temos aqui em configurações este item aqui, ó, estilos de objeto. Então, esse quadro aqui, estilos de objeto, determina todos os itens para o arquivo todo de uma forma em geral. Então, por exemplo, aqui as paredes, o que está determinando aqui? Que as linhas saiam na cor preta e aqui sólido. Se nós mudarmos aqui, por exemplo, ó, parede, em vez de preto, vou colocar aqui para sair na cor verde. Observe só o que vai acontecer. Vou clicar em aplicar e ok. Veja que algumas paredes nesta vista mudaram para verde. Se nós viermos também aqui para o artístico, plantas de piso, vamos ver aqui, ó, pavimento térreo. Aqui, todas as paredes ficaram verdes. Então, tudo que nós definimos aqui em estilos de objeto acaba sendo aplicado em todo o arquivo, inclusive nas fachadas e também nos cortes. Quer ver só? Vou abrir aqui o corte 2. Então, o muro lá no fundo, ele está verde. Aqui ao redor da janela, onde teve um corte, está verde. E por que essas paredes aqui não estão? Porque tem uma sobreposição gráfica nas mesmas, que eu já vou mostrar para vocês, ok? Vamos abrir aqui uma fachada também. Olha, tudo que é parede ficou verde nas fachadas. Agora, nós vamos entender porque algumas paredes nos cortes e também na planta que nós estamos trabalhando não ficaram verdes. Por quê? Porque aqui no nível de detalhe alto, nós temos uma sobreposição gráfica aplicada nesta vista. Se você clicar aqui em nível de detalhe baixo, veja, as paredes ficaram todas verdes. A mesma coisa aqui no corte. Se você vier até aqui e mudar o nível de detalhe para baixo, olha lá, todas as paredes também ficaram verdes. Isto só não vale para o nível de detalhe alto. Por quê? Porque tem uma sobreposição que vale para esta vista e que se sobrepõe ao que foi definido aqui para as regras gerais do projeto. Então, por isso que nós chamamos de sobreposição, porque o que nós definirmos na vista vai se sobrepor aos estilos de objeto, que são as regras gerais do arquivo como um todo. Então, se você digitar aqui, por exemplo, VV, está travado. Então, aqui não vai dar para você entender. Mas se nós formos aqui para a nossa planta PE, você já vai entender. Ó, vou voltar aqui para nível de detalhe alto
e vou digitar agora VV, para chamarmos aqui o quadro de visibilidade sobreposição de gráficos para a planta de piso pavimento térreo, ou seja, vale para esta vista. Aqui eu já posso falar para vocês que eu trabalhei aqui, ó, sobrepor camadas hospedeiras, estilos de linha de corte. Então, toda vez que as paredes, por exemplo, forem cortadas, se você clicar aqui em editar, observe que a estrutura está com a espessura de linha 3 e todas as outras 1. Porém, no padrão do Revit é ao contrário. As linhas de fora são grossas e as linhas de dentro mais finas. Quer ver só? Só para você entender. Vou abrir de novo aqui um arquivo, novo projeto, baseado aqui no modelo de arquitetura do Revit. Somente para você entender essa diferença. Então, vem aqui em plantas de piso, ó, nível 1. Eu vou desenhar aqui uma parede qualquer, ok? Só para a gente entender aqui, ó, essa parede, depois esta daqui também. Eu vou mudar aqui o nível de detalhe para alto, ok? Só que essa parede aqui, ela não tem nenhuma divisão. Então, vou selecionar e vou mudar aqui para uma parede que não seja genérica. Veja, essa daqui, por exemplo, que tem várias camadas. Então, o padrão do Revit é que a linha de fora fique grossa e as linhas de dentro fiquem finas. Para mudarmos isto, é aqui, ó, em VG, eu vou sobrepor uma regra, a regra geral lá do estilos de objeto. Então, nesse caso, eu marco aqui, estilos de linha de corte, clico em editar. Então, veja que, basicamente, todas as espessuras de linha estão iguais. Mas se nós mudarmos aqui a estrutura, por exemplo, vou colocar aqui 5 e aqui eu vou colocar tudo 1. Ó, 1, 1, 1 e 1. Vou clicar OK, aplicar, OK. Ó. Então, como esta camada aqui é a estrutura, então ela é que ficou mais grossa. Então, o que que eu fiz? Eu sobrepus um item às regras gerais. Então, é por isto que aqui no nosso modelo, no estilo visual alto, não vai aparecer. Porém, se eu digitar VG e desmarcar aqui, agora eu não estou sobrepondo mais nada às regras gerais. Olha lá. Agora sim, todas as minhas paredes estão na cor verde, ok? Isso é apenas para você entender como funcionam as sobreposições no Revit. Vou voltar aqui para estilo de objeto. E é claro que as nossas paredes devem ficar na cor preta, ok? Então, paredes aqui. Vou clicar, vou voltar para a cor preta, normal. Aplicar, ok. E como eu quero que as linhas de dentro fiquem grossas e as de fora fiquem finas, vou voltar aqui em VG. E vou colocar aqui estilo de linhas de corte, tudo bem? Editar, então vai voltar a valer aqui. Inclusive, se você quiser aumentar, basta clicar aqui, ó. Você pode mudar para a espessura 4. Mas 3 já tá de bom tamanho. Então, vou clicar aqui OK, aplicar e OK. Pronto, agora está mais de acordo com o projeto de arquitetura. Vamos agora fazer uma sobreposição nas paredes cortadas que valerão apenas para esta vista. Aqui no caso, os muros são elementos em que nós vamos considerar como superfície. Por que superfície? Porque não estamos cortando. Se nós viermos aqui na faixa da vista, podemos conferir que o corte está a 2,05 do piso. Então, por isso, nós estamos enxergando aqui cinza, pois há uma sobreposição. Veja só, VG... Voltando aqui para as paredes, o que que nós temos aqui? Uma sobreposição, como nós já vimos que está na cor 234, ok? Agora eu quero fazer uma sobreposição para essas paredes cortadas, para que fiquem como estas, porém com as linhas externas mais grossas e a parte de dentro um sólido um pouco mais escuro que esse daqui, em tom de cinza mesmo. Como que nós poderíamos fazer isto? Bom, já sabemos que para deixar apenas com 2 linhas, bastaria mudar aqui para o nível de detalhe baixo.
Porém, acaba mudando tudo, deixa todo o meu projeto com nível de detalhe baixo. E eu não quero, todo projeto não, né? Toda essa vista. Olha só a máquina de lavar como fica. Para isso não ocorrer, eu vou fazer uma sobreposição apenas para as paredes. Veja só como funciona. Vou mudar aqui, vou deixar aqui alto ainda, tá ok? E vamos fazer a sobreposição na parede, chamando o quadro de sobreposição, VG ou VV. Aqui está. Então, em categorias de modelo, vamos voltar aqui para as paredes, ok? Então, temos aqui as paredes. Agora, aqui, veja, padrões em cortar. Aqui nós temos as linhas e aqui, para cortar essas paredes, como que elas ficariam nesse padrão. Basta eu clicar aqui, ó, sobrepor. Então, eu vou falar que o padrão agora, ele vai ser pintado, ok? E qual seria a cor? Eu quero essa cor aqui, ó, que é um pouco mais escura que aquela. Ou poderia ser até essa 192. E vou descer um pouquinho mais aqui, ó. Vou deixar mais ou menos aqui, ó, 163. Vamos ver como vai ficar. Vou clicar aqui em OK e vamos testar lá. OK, aplicar, OK. Olha que legal. Então, já está um pouco mais escuro realmente esse 163. Mas essas linhas aqui, ó, continuam aparecendo as 4 linhas. Eu só quero a linha de fora. Voltamos lá, ó, VV. Agora, nós vamos mudar o nível de detalhe apenas das paredes. Olha só que legal. Paredes, ó, venho até aqui, tá vendo aqui por vista? Clico aqui e coloco baixo. Então, nesta vista, somente as paredes vão ficar com nível de detalhe baixo. Aplicar e OK. Olha só que legal. Agora, vamos supor que você quisesse essas linhas aqui mais grossas. Ok? Vamos deixar essas linhas um pouquinho mais grossas. Como fazer? VV. Agora, nós estamos aqui, ó, em paredes. Vamos lá? Vamos lá, aqui, ó. Paredes. Tá vendo aqui linhas? Vamos clicar aqui, ó, sobrepor. Então, vamos deixar aqui também sólido. Cor. Vai ser a cor preta. Ok? E agora a espessura. Que espessura? Estava ali com a linha 3. Vamos testar aqui só para você ver, ó. Linha 6, ok. Aplicar, ok. Olha só como engrossou bastante. Então, é dessa forma que nós podemos trabalhar, ó. VG agora, vou voltar aqui. Venho aqui procurando parede, mas eu tô achando muito grosso. Então, eu vou mudar aqui para 4, ok. Aplicar, ok. Bem, agora, como nós estamos falando nessa aula sobre representação gráfica, é fundamental que vocês saibam algumas coisas sobre famílias de mobiliário. Por quê? Porque conforme a categoria em que esteja a família, ela vai se comportar de forma diferente nos cortes. Veja só aqui como exemplo. Nós temos este rack, esse painel TV, que está na categoria modelos genéricos. Esta mesinha também está em modelos genéricos. E esse sofá está na categoria mobiliário. Por que que esses dois estão em modelos genéricos? Vale lembrar que estas duas famílias são lá do site Vitrine Revit. E para você entender essa diferença e como que a pessoa que está modelando as famílias escolhe em que categoria colocar, vamos passar um corte exatamente aqui nesse trecho. Para que o novo corte não vá lá para a coordenação, nesse template eu prefiro, na verdade, copiar um corte existente. Então, eu seleciono o corte, venho até aqui em copiar e simplesmente posiciono onde eu desejo, ok? Então, vou clicar aqui 2 vezes na ponta para abrirmos esse novo corte. Além disso, da gente copiar, o corte já vem certinho, com a caixa de escopo aplicada. Então, eu acho bem válido realmente. Veja aqui, o mobiliário, quando ele vem em modelo genérico, vou até mudar aqui, ó, para TL, para deixar tudo fino. Nós vemos todos os detalhes do móvel, olha.
Cada peça aqui da madeira foi cortada e aparece no corte. A mesma coisa esta mesinha. Já esse sofá, como ele está na categoria mobiliário, ele vai aparecer sempre em vista, como se fosse a lateral do móvel. Nós não vemos a almofada sendo cortada. Vou fazer aqui um teste só para você ver. Vou mudar a categoria desta família de mobiliário para modelos genéricos, para você entender essa diferença e decidir em que categoria você quer trabalhar, ok? Vou selecionar. Preciso abrir a família, porque é uma família externa. Então, você vem até aqui em editar família e vai abrir realmente o arquivo da família, ok? Então, deixa eu ver aqui em vista 3D, ó, vou colocar aqui 3D, aqui está o sofá. Para mudar a categoria é muito simples. Você vem até aqui em categoria, parâmetros e família, de mobiliário muda para modelos genéricos e põe aqui ok. Você pode, se desejar, salvar essa família no seu computador, assim você já terá a mesma na categoria desejada. Não é o meu caso, eu não quero salvar essa família por enquanto. Então, eu só venho aqui, ó, carregar no projeto e fechar, ok? Vai me perguntar se eu quero salvar as alterações, eu não quero, vou responder que não. Importante, se você tiver mais de um arquivo de projeto aberto, vamos supor, você está com esse arquivo de trabalho aberto e um outro de um outro projeto. Então, antes dessa tela, vai aparecer para você uma telinha para você ticar em qual arquivo você quer inserir a sua família, ok? Como eu só tenho um arquivo aberto, não apareceu para mim janela nenhuma. Aqui no caso, eu quero substituir a versão existente e seus valores e parâmetros, porque eu quero que essa família, com o parâmetro trocado, substitua essa família do sofá que já está aqui. Então, eu vou clicar e prontinho. Olha a diferença. Agora sim, o Revit não mostra mais a lateral, a elevação do móvel e realmente o corte. Já essa cadeira, é interessante que fique na categoria mobiliário, porque a fachada dela, a fachada não, a vista, né? A elevação vai sempre aparecer dessa forma, com o pezinho. Se você passar o corte no meio dela, a mesma coisa. Então, agora é questão de vocês decidirem. Aqui embaixo, vejam só aqui em famílias, vocês podem abrir aqui, ó, mobiliário. Então, nós temos a banqueta no mobiliário, aqui o tapete retangular e também essa poltrona, ok. Eu concordo que podem ficar aqui em mobiliário. Já aqui em modelos genéricos, o que nós temos? Nós temos camas, aqui o sofá, o suporte de caixa d'água, estante. Então, todos esses itens são interessantes que permaneçam em modelos genéricos para aparecerem detalhados nos cortes. Porém, como no projeto executivo nós costumamos ocultar o mobiliário, mas deixamos as peças fixas, como por exemplo, o tanque, a bancada da cozinha, as peças do banheiro. Aqui nesse projeto especificamente, nós vamos deixar o painel ripado de madeira e também a escada marinheiro, porque seria estranho uma mini casa com mezanino sem uma escada de acesso, ok? Então, nós precisaremos mudar a categoria da escada marinheiro. Mas se nós vamos ocultar o mobiliário e também modelos genéricos, em qual categoria nós vamos deixar a escada marinheiro? Vamos estudar isso agora, voltando aqui para a planta. Então, eu vou selecionar aqui, ó, este móvel, vou clicar no segundo botão do mouse já para ocultar, ok? Ocultar na vista, agora, ó, categoria tem que ser, porque assim vai ocultar todos os itens que estejam em mobiliário, no caso, banqueta, tapete e poltrona. Então, eu clico aqui em categoria. Então, perfeito. Não vou ocultar ainda a categoria modelos genéricos, porque eu quero antes estudar em qual categoria nós vamos deixar esta escada marinheiro. Então, deixa eu ver aqui. Por exemplo, nós temos aqui essa lava e seca que está na categoria componentes e gabinete. Porém, esta bancada também está em componentes e gabinete. Por quê? Porque aqui no Revit, além dos modelos genéricos,
os componentes de gabinete também aparecem cortados. Então, você tem sempre essa opção, ou você coloca em componentes de gabinete ou em modelos genéricos, aquelas famílias em que você queira mais detalhes nos cortes, ok? Vamos ver agora em que categoria está esse cooktop. Veja só, equipamentos especiais, a geladeira, equipamentos especiais. Então, acredito que essa lave-seca também pode mudar para equipamentos especiais, ok? Então, eu vou selecionar editar família. Por que eu estou mudando? Porque ela não pode ficar como componentes de gabinete, pois a bancada vai permanecer. Mas como a máquina é um elemento móvel, você carrega em uma eventual mudança, então ela não vai aparecer no projeto executivo, ok? Então, seleciono, venho até aqui, você já sabe, ó, categoria e parâmetros de família, e vou mudar para equipamento especial, olha. Ok, ó, equipamento especial, ok. Agora, como não desejo salvar, já vou carregar no projeto e fechar. Aqui vou colocar que não e vou substituir a versão existente e seus valores de parâmetros. Perfeito. Vamos então ocultar essa categoria? Nós poderíamos selecionar, segundo o botão do mouse, ocultar na vista categoria, ou então poderíamos digitar VV e aqui em categorias de modelo procurar por equipamento especial. Olha só, é a mesma coisa. Então, eu clico aqui, aplicar e ok. Veja só, já está limpando aqui. Porém, a nossa bancada também estava em equipamento especial. Quero que ela volte para cá, porque eu quero mudar a categoria dela. Como que nós vamos fazer isso? Posso fazer aqui, veja. Revelar elementos ocultos. Tá vendo a nossa bancadinha aqui? Nós nem precisamos levar a categoria de volta para exibir novamente. Nós podemos simplesmente selecionar e como foi um elemento modelado no local, nós vamos fazer essa mudança, vamos editar aqui mesmo dentro desse arquivo. Essa é uma das diferenças de uma família tipo componentes que você carrega no projeto e a modelada no local. Então, selecionamos, olha só, editar no local e não abrir um arquivo externo. Aqui mesmo, dentro do arquivo de projeto, nós já fazemos essa mudança, ó. Categoria e parâmetros de família. Venho até aqui e vou mudar para componentes de gabinete, porque assim vai ficar igual a bancada, ok? E agora eu venho aqui em concluir modelo e automaticamente a bancada será exibida novamente, porque nós mudamos a categoria. Concluir modelo, alternar o modo revelar elementos ocultos. Prontinho, perfeito. Agora só falta esta escada que eu também posso colocar em componentes de gabinete, ok? Quero até conferir qual é a categoria desse painel. Vou aqui selecionar. Também ele foi criado, ele foi modelado no local, ele vai abrir nesse arquivo mesmo. Olha só, editar no local, ok? Vamos aqui conferir parâmetros. Olha, componentes de gabinete. Então, nós vamos deixar a escada também em componentes de gabinete. Seleciono, ok? Editar família. Vamos até aqui, categoria e parâmetros e vamos mudar para componentes de gabinete, ok? Vamos agora carregar no projeto e fechar. Não desejo salvar e vou substituir sim a versão existente. Prontinho. Agora nós podemos ocultar a categoria de modelos genéricos sem nenhum medo, ok? Então vou selecionar, segundo botão do mouse, ocultar na vista, categoria. Prontinho. Então, nesse esquema de famílias, você vai ter que organizar a sua própria biblioteca para poder trabalhar com mais agilidade. Toda vez que você baixar uma família da internet, você vai ter que verificar em qual categoria está e em qual categoria seria conveniente para o seu template, para a sua biblioteca, ok? E tem ainda outros itens que podem aparecer e que você tenha que ajustar. Vou digitar aqui VV. E aqui nós temos ainda, por exemplo, equipamento elétrico, equipamento mecânico, que você vai ter que definir, porque muitas famílias virão como equipamento elétrico, ok? E antes de partir para o próximo tema,
vou apagar esse corte 4. Então, eu posso selecionar, segundo botão do mouse, excluir. Então, aqui está avisando que a vista corte 4 será excluída. Tudo bem, pode apagar. Aqui eu vou recolher novamente aqui as nossas famílias, para ficar mais fácil de trabalharmos. E observe que o corte 4 realmente foi apagado, inclusive aqui do navegador do projeto, ok? Vamos imaginar agora duas situações. Como é uma planta de projeto executivo, na primeira situação, eu não quero que apareçam achuras de pisos. Não importa se é porcelanato, piso de madeira, eu quero que fique tudo branquinho. E na outra situação, eu quero que apenas a cozinha e a sala de estar fiquem sem as achuras. Então, eu vou duplicar essa vista aqui para você ver a diferença. Então, segundo botão do mouse, duplicar vista, ó. Duplicar com detalhamento, tudo bem? Então, eu vou fazer primeiro a opção em que apenas a cozinha e a sala de estar vão ficar sem as achuras. Para isto, nós vamos criar uma sobreposição somente neste elemento, ou seja, somente neste piso. Então, vou selecionar o piso, aperto o segundo botão do mouse e venho aqui, sobrepor gráfico na vista. Se você fizer por categoria, todos os pisos ficarão brancos. Agora, se você fizer por elemento, somente então aqui na sala e na cozinha é que ficarão branquinhos. Então, clico aqui por elemento. E como nós estamos vendo de cima esse piso, ou seja, o piso não está sendo cortado, nós vamos trabalhar com padrões de superfície. Se fossem pisos cortados, ou seja, lá no corte, nós iríamos trabalhar com padrões de corte. Então, aqui é fácil, olha, o padrão nós queremos com preenchimento sólido e aqui a cor, só colocar branco, ó. Ok, aplicar e ok. Perfeito, não? Vamos agora voltar aqui para o nosso modelo. E aqui eu quero tudo branquinho. Ou eu posso fazer por aqui, ó, VV. E procuro aqui por piso, ok? E vou trabalhar aqui em projeção superfície. Ou eu posso fazer daquela outra forma. Seleciono qualquer piso, ó. Pode ser até esse piso aqui, por exemplo, da área de serviço. Mas só tome cuidado de realmente estar marcando um piso. Segundo botão do mouse, sobrepor na vista por categoria, porque se você fizer por elemento, a sobreposição somente valerá para o piso que está selecionado, ou seja, o piso da área de serviço. Então, vamos lá, por categoria, e nós vamos fazer a mesma coisa aqui, olha, padrões de superfície. Então, aqui o padrão nós vamos deixar preenchimento e a cor nós vamos deixar branquinha. Ok, aplicar e ok. Perfeito, não? E este será o nosso padrão. Por isso, eu vou apagar esse daqui de cima, ó. Vou clicar em excluir. E agora que a planta já está mais ou menos com a cara que eu desejo para o projeto executivo, eu posso criar um modelo de vista para poder aplicar também aqui na planta do mezanino. Porque imagine só você ter que fazer tudo isso que nós fizemos aqui na planta do mezanino também. Imagine um caso pior, se nós estivéssemos trabalhando em um prédio com 12 pavimentos, vamos supor, que nós tivéssemos 12 plantas diferentes para fazermos o executivo. Já pensou ficar configurando tudo isso, planta por planta? Muito trabalho, não? Por isso que existem os modelos de vista. Ao mesmo tempo, eu quero criar também aqui um item chamado 4 executivo. Então, nós sabemos que esta planta do pavimento TRPE está aqui em prancha. Quando nós criarmos o modelo de vista e criarmos o item 4, ela virá automaticamente para cá. E como que nós podemos fazer isso? Basta clicar aqui em vista, modelos de vista, e agora clica aqui, criar um modelo a partir da vista atual. Daí vai perguntar o nome. Eu vou colocar que é executivo, planta. E clico aqui em OK. E aqui embaixo, nós temos um parâmetro de subdisciplina, onde podemos colocar o nome do item que virá aqui. Apenas lembrando,
esta subdisciplina é um parâmetro do projeto, vale para esse template. Você não vai encontrar no template padrão do Revit, ok? Agora aqui, basta escrever, ó, 4 ponto executivo. Vou colocar assim, executivo ou projeto executivo, como você preferir, tá ok? Agora, quando eu clicar aqui em ok, automaticamente esse pavimento térreo virá aqui para um item 4 que será criado. Veja só, ok. Epa, a mágica não funcionou. E por quê? Simplesmente porque nós criamos o modelo de vista, mas não aplicamos a esta vista. Para ele vir para cá, nós precisamos descer, olha só, vir até aqui e mudar o modelo de vista. Inclusive, como está nenhum, ó, não tem nada travado aqui. Quando nós aplicarmos o modelo de vista, muita coisa ficará travada. Então, vamos lá. Vou descer aqui e agora eu venho aqui em modelo de vista e vou escolher executivo planta. Clico em aplicar, ok. Olha só, agora a mágica aconteceu. Vou fechar aqui um pouquinho, olha lá, executivo, plantas e piso, pavimento térreo, PE. Nós vamos agora trabalhar com a planta do mezanino que está aqui no item 2 prancha. Então, nós vamos duplicar com e sem detalhamento para você ver mais uma vez a diferença. Então, mezanino, segundo botão do mouse, duplicar vista, duplicar normal. Observe que aqui não vieram nem as cotas, nem os nomes dos ambientes, nem as áreas e nem as linhas de detalhe que nós fizemos aqui em anotar linha de detalhe, ok? Ou seja, esta linha de detalhe é um elemento 2D, só vai aparecer na vista onde ela for desenhada. Então, voltando aqui para o mezanino, nós queremos com detalhamento, ok? Para que as linhas de detalhe tracejada indique onde são os vazios. Então, segundo botão do mouse, duplicar vista, duplicar com detalhamento. Agora sim, vou apagar esta outra que eu criei apenas para demonstrar. E nós vamos escrever aqui mezanino, escrever não, nós vamos renomear e vamos deixar aqui na frente, entre parênteses, PE, de projeto executivo, ok? Mas antes vamos comparar a faixa da vista do mezanino e aqui do pavimento térreo. Então, aqui nós temos faixa da vista, editar, e observe que o plano de corte aqui no mezanino está 1,20 de altura. E aqui em profundidade da vista, observe que o deslocamento está zerado em relação ao nível associado mezanino, ou seja, não enxergamos nada que esteja abaixo desse nível. Vamos agora fechar aqui a vista do mezanino e aqui do lado nós temos o pavimento térreo PE. E vamos agora verificar a faixa da vista do pavimento térreo. Então, nós temos aqui faixa da vista que está travada. Olha só, não consigo verificar nada, bem como também não consigo mudar a escala, nem o nível de detalhe e nem aqui ainda o estilo visual. Como nós fazemos para resolver isto? Ou mudando lá no modelo da vista executivo, ou então mudando aqui para nenhum. Então, aplicar ok. Como agora não temos nenhum modelo de vista aplicado, ficou tudo destravado. Então, vamos verificar aqui, olha, faixa da vista, editar. Então, o plano de corte, observe que está 2,05 e a profundidade da vista está com deslocamento de menos 0,4. Ou seja, nós enxergamos tudo que estiver até 40 centímetros abaixo do nível associado. Por que que é importante você saber isto? Porque na hora que nós aplicarmos o modelo da vista do projeto executivo no mezanino, nós vamos enxergar os pergolados. Então, agora eu vou deixar aqui um ok, vou voltar aqui para o mezanino e nós vamos aplicar o modelo de vista. Ele virá daqui da prancha para o executivo. Então, vamos lá. Vou mudar aqui o modelo de vista, venho agora aqui para executivo, aplicar ok.
Olha lá exatamente o que eu falei para vocês. Ele veio aqui para baixo, já ocultou aqui a cama, ou as mesinhas e cabeceiras, a estante, porque todas essas famílias estavam na categoria modelo genérico e o modelo de vista do executivo determina que essa categoria fique oculta, mas estamos vendo os pergolados. Então, eu acho bom a gente mudar a faixa da vista no modelo de vista do executivo. Mas antes, deixa já eu mudar aqui, ó. Agora eu posso colocar bem aqui no meio. E essa mudança que eu fiz vai atualizar automaticamente aqui no mezanino que está em prancha? Não, não vai mudar. Por quê? Porque como eu falei, o nome do ambiente e a área são elementos 2D da vista, um elemento de anotação. Então, ele só muda na vista onde você acaba editando, ok? Então, deixa eu fechar aqui e vamos ajeitar o modelo de vista, inclusive destravando a faixa da vista. Veja só, quando eu mudei para o modelo de vista ali do executivo planta, a nossa faixa da vista ficou travada. Então, eu quero destravar aqui as áreas e quero destravar também o nível de detalhe. E em relação ao estilo visual, você decide como achar melhor, ok? Então, vamos entrar aqui, ó, modelo de vista executivo. Vou mudar também o nome, vou acrescentar aqui baixa. Então, está selecionado. Para modificar, só clicar aqui em renomear. Então, aqui na frente, eu vou escrever baixa para ficar igual ao padrão. E vamos lá, então. Escala, nós vamos aqui, ó. Vou desmarcar, exibir modelo, aqui, ó, nível de detalhe. Aqui também. Lembrando, exibição do modelo, se você quiser desmarcar, vai destravar aqui o estilo visual. Mas, na verdade, eu só quero destravar aqui a faixa da vista, ok? Ó, e vou desmarcar. Inclusive, eu vou clicar aqui em editar e nós vamos mudar aqui o plano de corte para que as novas vistas sejam geradas com deslocamento normal, a 1.20, ok? E aqui também a profundidade da vista, nós vamos deixar com 0. Porque esse daqui é o padrão do desenho arquitetônico. No nível do pavimento térreo é uma exceção. Nós modificamos primeiro aqui a profundidade da vista a menos 0,4 para enxergarmos a topografia, aquela grama verdinha. E aqui no plano de corte nós mudamos para 2,05 porque eu queria ver o muro naquele cinzinha claro e também queria enxergar o chuveiro, ok? Então, clique em aplicar, aqui, ok, aplicar, ok, novamente. Por que que não mudou aqui? Porque aqui a faixa da vista, ela acabou ficando com um deslocamento de 2,05, que era o que já existia. Então, quando nós temos ali o modelo de vista aplicado, não vai mudar automaticamente, ok? Então, aqui eu vou colocar 1.2 e aqui o nível associado eu vou colocar 0. Aplicar, ok. Prontinho. Vamos fazer aqui um outro teste. Vou pegar o mezanino aqui de novo, olha, que está em prancha. Vou duplicar vista, pode ser com detalhamento, sem problemas. E vou aplicar o modelo de vista aqui no executivo para ver se deu certo, ok? Então, modelo de vista... Vou mudar aqui para executivo planta baixa, aplicar e ok. Olha só, perfeito. Então, agora sim, nós estamos aqui com a escala destravada e também com o nível de detalhe destravado, bem como a faixa da vista. Então, vou clicar aqui em cancelar e vou apagar esta nova vista, porque foi apenas um teste para vocês verem como realmente o modelo de vista funciona, ok? Vou pedir agora para que você recolha o item 4 executivo, também o item 1, o item 3, e vamos deixar aqui abertos apenas as plantas de piso e os cortes do item 2 prancha. Então, agora você já sabe como que ocorre todo esse sistema da sobreposição gráfica, representação gráfica aqui no Revit. De uma forma geral, englobando todo o projeto, nós temos aqui em gerenciar os estilos de objeto.
Então, o que está determinado aqui nesse quadro, estilos de objeto, vale para o arquivo como um todo, a modelagem como um todo, ok? Se você quiser fazer uma sobreposição em uma determinada categoria, você tem que entrar na vista desejada e digitar VG. Então, qualquer modificação que você faça aqui nas sobreposições de superfície e também de corte em qualquer categoria vai se sobrepor ao que está determinado em estilo visual. Porém, há alguns casos em que nós precisaremos fazer uma sobreposição em um elemento apenas. Nós não poderemos fazer uma sobreposição em toda uma categoria, porque senão modifica muito a representação gráfica do projeto de uma forma em geral. Então, para você entender melhor o que eu estou falando, vamos abrir aqui a planta do pavimento térreo, que está aqui em prancha, ok? E eu quero verificar como está a sobreposição gráfica das paredes. Porém, se eu digitar aqui VG, o que vai acontecer? Eu não consigo ver nada aqui direito, porque está travado nessa vista. Então, por isso, eu vou tirar o modelo de vista que está aplicado aqui em extensões, ok? Então, eu entro em modelo de vista e vou mudar para nenhum aplicar, ok. Agora, eu digito VG. E aqui o nosso painel de visibilidade e sobreposição de gráficos para esta planta de piso do pavimento térreo está liberado para edição. Vamos ver então a categoria paredes como está. Observe, aqui em paredes eu tenho uma sobreposição gráfica na superfície. Então, todas as paredes que não estiverem sendo cortadas, nós vamos ver nesta cor aqui. Então, eu vou dar um clique, vou entrar e veja, sobreposição de padrão. Então, nós temos um preenchimento sólido na cor 234, 234, 234, ok? Então, tudo que estiver fora ali da faixa da vista, nós vamos enxergar nesta cor. Vamos verificar aqui na prática. Os muros, a faixa da vista aqui na planta do térreo, nós sabemos que está acima do muro. Então, o muro fica naquela cor clarinha 234. A mesma coisa aqui no meu painel cortina, no meu muro cortina. Por quê? Porque não deixa de ser uma parede. Então, o que acontece? Ela foi cortada, porém, aqui o peitoril está lá embaixo e é uma parede. Então, eu também vejo bem clarinha. Tudo bem? Aqui eu não vejo, porque na verdade nós temos este peitoril em granito, apenas para você entender. Então, se viermos aqui para o corte 3, olha só como está o nosso painel cortina, bem preto. E eu quero que fique, olha só, igual aqui como está na planta. Então, nós vamos mudar a categoria da parede lá no corte para você ver o que vai acontecer. Então, vamos aqui para o corte, preste bastante atenção, ok? Então, eu vou digitar aqui VG e observe que está tudo travado. Então, nós vamos tirar aqui o modelo da vista, desta vista, ok? Vou deixar aqui nenhum, aplicar, ok, tudo bem. Agora, já está liberado VG e eu venho aqui bonitinho e nós vamos fazer igualzinho. Basta vir até aqui em paredes e nós vamos modificar aqui o padrão da superfície e vai funcionar tudo belezinha. Aí que você se engana, olha só o que vai acontecer, ó. Preenchimento, aqui, agora vamos colocar a cor. A cor aqui é 234, vou deixar igualzinho, ó. 234 e 234. Eu esqueci de falar que se vocês quiserem voltar ao original, só clicar aqui, ó, sem sobreposição, ok? E ele desfaz. Então, voltou aqui ao original e eu vou mudar de novo. 234 e 234, ok. E aqui em cima, se você quiser voltar para o original sem sobreposição, seria apenas marcar aqui em cima, sem sobreposição, ok? Só para você saber, caso queira desfazer alguma coisa. Perfeito, agora eu clico aqui em ok. Agora, nós já sabemos que
todas as paredes nesta vista do corte 3 precisa ficar com a superfície nesta cor, ou seja, todas as paredes não cortadas. Olha só o que acontece. Perfeito, não? A nossa parede cortina realmente ficou com a cor mais clarinha, resolveu o nosso problema. Inclusive aqui também, olha, a janela resolveu o problema também. Aqui na porta resolveu. Porém, olha só quantas paredes não cortadas nós temos em cortes. Então, o muro também ficou cinzinha. Esta parede aqui atrás ficou cinza. E não é isso que nós queremos, pelo menos não aqui nesse curso, ok? O padrão do corte aqui nesse curso deve ficar assim. Esse é o original. Tudo branquinho ali no fundo. E apenas aqui esta janela, esta porta aqui e o fundo dessa janela na cor mais clara, ok? Então, por que eu fiz isso? Para você entender quando que você vai trabalhar com a categoria e quando você vai trabalhar com o elemento, tá ok? Então, eu vou desfazer aqui, voltou ao normal, tudo bem, olha só como está. Agora, então, nós vamos fazer a sobreposição gráfica no elemento. Então, eu venho até aqui, ó, vou selecionar este muro cortina como... Aproximo, quando aparecer ali a linha tracejada, ó, do eixo, dou um clique. Segundo botão do mouse, agora sobrepor gráfico na vista por elemento. Agora sim, padrão de superfície, nós vamos mudar aqui para preenchimento. Aqui o material, agora nós colocamos a cor, ó, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Ok. Aplicar, ok, perfeito. Então, o fundo aqui, esta parede que não foi cortada e nem essa parede do fundo que não foi cortada, permaneceram na cor branca. Aqui eu quero fazer a mesma coisa. O fundo dessa janela, na verdade, é uma parede e ela não está sendo cortada. Concordam comigo? O que foi cortado foi a janela. Então, aqui no fundo, eu tenho uma superfície da parede. Então, eu vou selecionar a parede inteira, segundo botão do mouse, a mesma coisa, sobrepor na vista por elemento. Então, aqui nós vamos mudar, veja só. Aqui, agora, nós vamos deixar com 2, 3, 4. Aqui a mesma coisa, olha só. E 2, 3, 4. Ok, aplicar e ok. Perfeito também. E agora, nós vamos trabalhar aqui com esta parede, ok? Eu quero que ela fique também da mesma forma. Segundo botão do mouse, sobrepor gráfico na vista, por elemento, e nós vamos mudar aqui. Preenchimento, aqui, a cor do material, nós vamos deixar na cor 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. E vamos aqui, ok, aplicar, ok, novamente. Bem, acredito que agora vocês tenham conseguido entender a relação entre o geral, que é o macro, que são as definições do projeto como um todo, o que é o quadro VG, que trata das categorias em uma determinada vista, ou seja, a modificação que eu faço aqui somente afetam as categorias desta vista, e o que é a sobreposição gráfica por elemento, ok? E para finalizar esse assunto de sobreposição gráfica e modelo de vista, pelo menos nesta aula, eu quero deixar um desafio para vocês. Criem modelos de vistas para o projeto executivo, também de corte e elevação. Assim, na aula sobre criação de templates, nós vamos deixar bem organizado. Vamos transformar aqui essas pranchas em projeto humanizado. Teremos o projeto executivo e, se você quiser também, poderá criar modelos de vistas para plantas e cortes de prefeitura, por exemplo,
Use sua criatividade e vá treinando para quando chegar na aula de templates, você ter o máximo de material possível para poder organizar o template que vai lhe acompanhar por um longo tempo aí na sua vida com o Revit, ok? E finalmente chegamos no nosso último tema da aula de hoje, que é um assunto avançado também, que são os filtros de visualização. Não confunda com o filtro de seleção, que é muito útil também. Então, você pode abrir aqui a planta do pavimento térreo PE, selecionar tudo. Vem agora aqui, ó, em filtro. Vai aparecer aqui em cima e também aqui embaixo. Só clicar. Esse daqui, digamos assim, que é o nosso filtro de seleção. Nos ajuda a filtrar elementos. Por exemplo, eu quero selecionar somente as cotas, mas eu não queria ir selecionando uma por uma. Então, eu utilizo o filtro selecionando tudo. Quando o filtro abrir, eu venho até aqui e marcar nenhum. Agora, desmarcou tudo. Eu venho até aqui, clico em cotas, aplicar. Ok, pronto. Agora, nesta vista, apenas as cotas estão selecionadas. Eu posso apagar, tranquilo. Já estou aqui montando uma plantinha básica do executivo, ok? Ó, já coloco aqui e agora eu posso cotar com linhas vermelhas ou eu posso cotar com linhas pretas, como você preferir. Venho até aqui em cotas. Então, digamos que eu vou utilizar aqui a vermelha. Gosto bastante do vermelho para executivo. E bastaria vir até aqui, numa primeira leva, poderíamos cotar, por exemplo, as paredes, ok? Até aqui o final. E já coloco aqui. Então, esta é uma forma de utilizar o filtro. Vamos repetir aqui em mezanino. Filtro de seleção. Este é um assunto básico, mas o filtro de visualização, que nós vamos ver daqui a pouquinho, já é um assunto avançado. Então, vou abrir uma grande janela, filtro, marcar nenhum, só quero marcar as cotas, aplicar. Ok, pronto. Agora eu venho até aqui e excluir. E já posso cotar. Para finalizarmos aqui o pavimento térreo, nós vamos agora fazer uma linha tracejada embaixo deste balcão. Assim poderemos também cotar esta paredinha, esta mureta, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ocultar temporariamente esta bancada. Então, seleciono e digito HH, ocultou temporário. Veja aqui em volta o nosso quadro azul. Já posso ocultar nesta vista também este separador de ambientes. Seleciono, porém agora eu quero ocultar de uma vez, eu não quero mais que seja temporariamente. Daí é EH, ok? Então, vamos fazer aqui linhas tracejadas com aquela linha de detalhe que só vai aparecer nesta vista aqui. Então, venho até aqui em anotar, linha de detalhe, e já está aqui, olha, projeção. Eu marco cadeia para fazer aqui a volta toda. Olha lá. Vem até aqui, aqui e pronto. Fechei. Agora, para sair do modo de visualização temporária, eu digito HR. Pronto. Olha só que beleza. Porém, como é uma linha de detalhe, não vai aparecer, por exemplo, aqui na prancha, ó. Pavimento térreo, ela não aparece aqui. Como que eu faço? Vou repetir o processo aqui? Não precisa. Eu venho até aqui no pavimento térreo TE, abro uma janela, ó, vou selecionar somente essas linhas de detalhe. Agora eu digito Ctrl C, digito não, né? Seguro Ctrl, aperto C e volto aqui para a minha planta do pavimento térreo que está em prancha. Habilitou agora aqui na área de transferência o colar. Clico e olha só, alinhado com a vista atual. Qual é a vista atual? Esta vista que está aberta. E eu colo no local certinho. Muito legal, não? E eu queria só dar uma dica rapidinha aqui na planta do pavimento térreo, projeto executivo, de como acrescentar a cota dessa paredinha aqui. Porque acabamos cotando inteiro
e eu quero cotar esta mureta. Basta selecionar esta cota, vai habilitar aqui, ó, editar linhas e chamadas de cota. Então, seleciona e você pode clicar nas faces, ó, ou nas linhas aqui dessa mureta, ó. Aqui, aqui e dá um clique aqui fora. Bem bacana. Vamos agora ao que me interessa de verdade aqui, que são os filtros de visualização. Então, eu quero pegar um corte, só para vocês verem. Eu vou abrir de novo o corte 3, que está aqui em prancha, ok? Então, vamos lá. Olha só. Corte 3 aqui. E se tem uma coisa que me incomoda muito no Revit, é a questão dos pisos. Porque a laje normalmente fica na categoria de piso. Assim como o nosso piso aqui de acabamento, que tem uma camada de contrapiso e também o piso arquitetônico. Então, veja como o contrapiso fica bem grosso. E quem é da época aí do AutoCAD sabe que nós fazemos a linha da laje bem grossa, mas nós fazemos ali o contrapiso e o piso com uma linhazinha mais fina. Mas vamos ver como que está determinado nas regras gerais aqui da modelagem, nas regras gerais do Revit. Então, vamos aqui em gerenciar e vamos até aqui em estilos de objeto. Se nós viermos até aqui em pisos, veja só, temos aqui pisos e olha a espessura quando a linha é cortada. Tem aqui um peso de 4, é a nossa pena não, né? É a nossa linha 4, na verdade. Então, eu quero criar uma sobreposição para que somente as lajes fiquem com esta espessura e o contrapiso e o piso fiquem com espessura menor. Então, como que nós podemos fazer isso? Poderíamos fazer manualmente, só selecionar, vir aqui, olha só, sobrepor gráfico na vista por elemento e aqui em linhas de corte, nós colocaríamos aqui espessura, escolheria aqui simplesmente 1. Porém, já pensou se eu tenho vários cortes aqui nessa vista? Já pensou fazer isso um por um? Então, quando isto acontece, nós utilizamos os filtros de visualização. E como que funciona? É mais ou menos assim. Você estipula uma regra para um filtro e o Revit executa uma ação em relação à aparência do objeto se ele cumprir uma certa condição que você impôs. Bom, complicado. Vamos ver na prática, então, como que funcionaria. Então, aqui, nós vamos precisar de uma condição. E podemos utilizar, por exemplo, o nome da família. Por exemplo, vou selecionar aqui esta família. E qual que é o nome dela? Estrutura laje de 12 centímetros. Na verdade, essa daqui não é o nome da família. Na verdade, aqui nós temos uma família de piso. E o nome aqui é o tipo, nada mais do que o tipo. Se eu vier aqui, olha, em editar tipo, então o nome da família é piso e o tipo é laje de 12 centímetros. Geralmente, nos templates que eu utilizo, sempre que é laje, eu uso o nome laje realmente. Então, nós vamos fazer uma exclusão utilizando o nome de tipo. Como assim? Todo tipo de piso que contiver no nome de tipo a palavra laje permanecerá dentro das regras gerais do projeto, que está determinada aqui em gerenciar estilo de objeto. Então, somente as lajes permanecerão aqui com esta espessura 4, toda vez que for cortada, ok? E nós criaremos uma sobreposição com um filtro específico. Vamos lá então para a prática. Aqui nessa vista não pode ter um modelo de vista aplicado para a gente poder fazer isso, ok? Então vou fazer aqui, ó, modelo de vista está como nenhum. Então nós vamos digitar VG e aqui em filtros nós vamos criar um filtro para os pisos. Basta você clicar aqui em adicionar. E nós queremos um filtro com base em regras. Então, clique aqui em editar novo. Aqui, nós vamos clicar aqui, olha, em novo. E podemos colocar, por exemplo, o nome de piso, acabamento, só para você saber do que se trata. E agora, ok.
Então, para esse piso agora, eu vou determinar qual é a categoria que ele vai atingir. No caso, eu quero trabalhar somente com o piso. Então, você vai marcar aqui a categoria pisos. Só vai valer para ele, tá ok? E aqui do lado, nós temos as regrinhas. Qual regra que nós vamos criar? Como eu falei, nós vamos utilizar o nome do tipo. Então, aqui no caso, nós vamos procurar pelo parâmetro nome tipo. Então, vamos descer aqui um pouquinho e vamos ver, olha, nome do tipo. Então, qual seria a regrinha aqui? Igual, não igual, maior que? Não. A regrinha que eu falei era por exclusão, que não contém qual palavra no nome de tipo, ó, laje. Então, todos os pisos que não contiverem a palavrinha laje no nome de tipo vão seguir a sobreposição que nós vamos criar agora, ok? Então, aqui, ó, aplicar, ok. Então, você vai selecionar este filtro para ele ser adicionado aqui dentro da aba filtros. Ok, prontinho. E agora basta marcarmos o filtro e definirmos como aqui a linha em corte deve se comportar. Então, eu clico aqui na sobreposição. Eu vou mudar a cor só para vocês verem, ok? Como acontece. Então, aqui no padrão, sem sobreposição, que é uma linha sólida mesmo, como está lá nas regras gerais. A cor eu vou mudar só para vocês verem que realmente funciona. Olha só, vou colocar aqui um verdinho. E a espessura aqui, nós vamos colocar 1, tá ok? E agora, ok, prontinho. Vamos trabalhar somente aqui na parte de corte. Projeção, superfície, não precisa. Agora, basta clicar, aplicar, ok. Olha lá o que aconteceu. Olha que legal. Além da linha ter ficado mais fina, que aqui a linha da laje, ainda nós conseguimos mudar a cor. E funciona para os outros cortes? Não, na verdade, você teria que vir aqui nos outros cortes e carregar novamente aquele filtro aqui e definir as regras. Deixa eu mostrar para vocês aqui. No caso, nós temos o modelo de vista aplicado. O certo mesmo seria você criar esse filtro dentro do modelo de vista. Dessa forma, essa regra seria aplicada em todos os cortes em que você colocar dentro de determinado modelo de vista. Vamos fazer então dentro do modelo de vista para não precisar ficar fazendo um por um? Então tá fácil. Como que nós vamos fazer isso? Basta vir até aqui em vista, modelos de vista. Então vamos aqui, gerenciar os modelos de vista. Então nós temos aqui prancha corte. E nós vamos chamar aquela janelinha de modelo de sobreposição, que é esse daqui, ó, modelo de sobreposição. Eu clico aqui em editar. Daí aqui nós vamos procurar pelos filtros. Veja só, estamos dentro do modelo de vista, ok? Aqui nós vamos clicar em adicionar. Como nós já criamos o filtro piso acabamento, não precisamos criar de novo. Basta selecionar, clicar aqui em OK. E vamos definir a sobreposição desejada. Então, eu seleciono aqui e em cortar linhas, veja só, vou sobrepor aqui, vou trabalhar mais uma vez aqui com uma corzinha só para você ver, ok? Então, vamos colocar agora, era a cor verde, vou colocar a cor vermelha agora, ok? E qual é a espessura que eu quero? Eu quero 1, ok? Aplicar, ok, e ok novamente. Olha só, como nós temos o modelo de vista aplicado, automaticamente já mudaram as espessuras e também a cor, ok? Vamos agora verificar para ver se deu certo aqui no corte 1. E ok, veja só, o contrapiso e o piso ficaram com linhas mais finas, ok? Mas, e aqui em cima no mezanino, por que que não ficou também vermelhinho? Simplesmente porque, se você prestar atenção, não está cortado. Se você verificar aqui, vamos aqui na planta do mezanino. Olha só o corte onde está passando. Esse daqui é o corte 1.
apenas o corte 2 passa no meio do mezanino. E também, é claro, o corte 3, mas o corte 1 está bem fora. Por isso, nós só vemos em vista. Agora, se você pegar aqui esse corte e mover para cá, agora ele está cortando o mezanino. Voltando aqui, ó, para o corte 1. Aí sim, agora sim. E alguém pode perguntar, né? Não, mas esse não é corte 1, é corte 4. Na verdade, esse 4 aqui é apenas um número do desenho lá na prancha, conforme eu expliquei na aula anterior, ok? Então, aqui, na verdade, ó, o corte 1 é o desenho número 4, ok? O corte 2 é o desenho número 5, aqui na folha. E agora, para a gente ajeitar aqui e para que volte a ficar pretinho, porém com o peso 1, não quero mais vermelho. Como que eu faço? Eu vou ter que trabalhar no modelo da vista. Então, deixa eu voltar aqui, ó. Vou voltar para o corte 2, ok? Aqui, na verdade, nem precisaria ter voltado, né? Porque eu vou trabalhar aqui em gerenciar os modelos de vistas. Toda vez que você quiser fazer alguma modificação lá no quadro de sobreposição de gráficos, dentro do modelo de vista, é isso que você tem que fazer. Você tem que entrar aqui, procurar pelo modelo de vista que você deseja. No nosso caso, é corte prancha. Não? Onde está? Vou mudar aqui, ó. Tá vendo que nós temos aqui visualizar o filtro de tipo todas? Não, vamos colocar apenas aqui, ó, elevações cortes, fica mais fácil. Então, nós estamos trabalhando com prancha corte. Venho até aqui em modelo de sobreposição, editar. Daí sim eu tenho acesso ao quadro de visibilidade e sobreposição de gráficos para esse modelo de vista, prancha corte. Então volto aqui em filtros, piso acabamento. Aqui vou clicar na linha e aqui o que nós vamos fazer? Eu vou tirar a cor. Como que eu faço isso? Só clicar aqui, ó, sem sobreposição. Daí vai ficar o pretinho que está definido lá em estilos de objeto mesmo. Ok, aplicar, ok e ok novamente. Pronto. Já atualizou nos dois cortes em que nós temos o modelo de vista aplicado. Aqui no corte 3 foi aplicado? Não, não foi. Vamos tentar aplicar de novo o modelo de vista para ver se vai mudar? Então, modelo de vista nenhum. Eu vou mudar aqui para prancha corte, aplicar e ok, pronto. Olha só como é importante realmente nós termos aqui a questão do modelo de vista. Então, tá aqui, ó, já direitinho. Porém, observe que como nós mudamos ali a sobreposição no elemento, aqui nesta janela, nesta porta, na verdade nessas paredes, né? E aqui no painel cortina, o elemento se sobrepõe até ao modelo de vista, ok? Mas o filtro, você viu que se sobrepôs o filtro do modelo de vista. Então, tem que dar aí uma estudada, tem que dar uma pesquisada, fazer uns testes para entender melhor. Agora, por último, eu quero ver com vocês como que nós poderíamos trabalhar somente, vamos supor, com um elemento. E se eu quisesse somente uma parede de outra cor, eu não quisesse tudo de uma vez, como aconteceu aqui com os nossos pisos. Mas antes, ó, tá vendo? Eu tenho que juntar aqui, unir essa geometria. Ó, seleciono, unir geometria. Então, vou clicar aqui e aqui, tá ok? Então, vamos trabalhar aqui com... Vou pegar aqui a planta do pavimento térreo, ok? E vou duplicar aqui, ó, sem detalhamento nenhum. E vou trabalhar aqui com esta cópia somente para testarmos. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar aqui o modelo de vista e vou deixar nenhum, só para mostrar para vocês. Mas vocês já sabem que quando vocês quiserem criar um filtro dentro de um modelo de vista, é aqui dentro de vista, modelo de vista, gerenciar, ok? Aqui no caso eu vou fazer algo que só valerá para esta vista aqui. Então, eu quero escolher algumas paredes, por exemplo, para mudar de cor. Então, eu vou criar um filtro parede por cor. E agora eu vou utilizar um parâmetro de comentário. Olha só.
seriam esses comentários aqui. Então, vamos lá. VG. Então, aqui, filtros. Eu vou adicionar um novo filtro. Tá ok? Ó, adicionar. Eu só tenho aqui o piso acabamento. Não me interessa aqui nessa vista. Então, eu vou editar um novo. Vou clicar aqui em novo. E vou escrever agora parede. Parede verde. Vamos supor. Ok, ó. Definir regras, parede verde. Clico aqui. E nesse ponto eu vou marcar apenas o parâmetro aqui, ó. Paredes. Tudo bem? Paredes aqui. E nós temos aqui qual parâmetro que eu falei? Comentários. Só marcar comentários e que seja igual. Ok? Eu vou escrever aqui a palavra verde. Então, a parede que tiver um comentário escrito verde vai cumprir a regra e mudará a cor. Prontinho, agora eu seleciono aqui o parâmetro, ó. Ok, tudo bem? Agora eu tenho que criar a sobreposição. Então, vamos lá, parede verde e eu quero no corte apenas. Então, vamos lá. Vou clicar aqui em sobreposição. Aqui ficará preenchido e ficará com a cor verde. Então, todas as paredes cortadas que eu marcar e tiver o comentário verde, vai ficar verde. Vamos lá, então. Aplicar e ok. Então, agora eu vou selecionar esta parede aqui. E venho aqui em comentários. Qual era a palavrinha que precisava ter? Verde. E clico em aplicar. Olha lá, a parede ficou verde. Vou criar agora um filtro para parede amarela. Então, eu volto lá, ó, em VG, filtros, vou clicar aqui em adicionar, novo, e agora eu vou criar aqui, ó, um novo, ou então eu poderia até selecionar esse daqui, ó, e duplicar, até mais fácil. Daí eu marco aqui, ó, renomear, e vou colocar amarelo. Amarelo, vou deixar com letra minúscula mesmo, porque é apenas um teste para vocês verem. Aqui já está, e agora eu vou colocar aqui que contém a palavra amarelo. Porque como é uma cópia, aqui já está marcado a categoria paredes. Aplicar, ok. Porém, eu tenho que carregar aqui. Então, eu marco agora parede amarelo, ok. E vamos mudar agora aqui, eu quero uma outra regrinha. Cortar, eu quero que somente a linha seja amarela, não a parte de dentro. Então, eu clico aqui em sobrepor, em linhas. Aqui, cor. Eu vou querer uma cor amarela, ok. E a espessura, bem grossa eu quero, para ficar aparecendo mesmo, ó, 6. Ok. Aplicar, ok. Então, agora eu vou selecionar esta parede aqui, em comentários, amarelo. Aplicar. Pronto. Então, aqui nós trabalhamos com as linhas e aqui nós trabalhamos com a parte mesmo ali do preenchimento. Essa parte dos filtros é para vocês treinarem bastante. Treinem mesmo, criem vários filtros, pensem aí nas possibilidades. Inclusive, nós trabalhamos com filtros também quando criamos uma prancha, um projeto de reforma. E por falar em projeto de reforma, a professora Isabelle está gravando um curso Projeto Legal de Reforma. E agora, no mês de setembro, acho que até o dia 16, tá bem baratinho, gente. 50% de desconto, tá por R$ 73. Então, quem quiser aprender a fazer projeto de prefeitura de reforma no Revit, vou deixar o link aqui nos comentários, ok? Então, pessoal, para a aula de hoje já tem muito conteúdo, estudem, criem novos modelos de vista para os cortes, para as fachadas, brinque bastante e você vai ter o seu template super personalizado. Um abração, curta o vídeo se você gostou, compartilhe com seus amigos e nos encontraremos na segunda-feira, dia 7 de setembro, para a live. Um abração a todos e até mais!